Olá pessoal, hoje nós vamos falar das principais mudanças de comportamento que você deve ter para conquistar o seu parceiro ideal. Estou aqui com uma pessoa incrível, já eu te apresento, mas primeiro deixa eu me apresentar. O meu nome é Roberta Dias, eu sou terapeuta de EFT e Tata Healing do ftcuratudo.com.br. E essa pessoa incrível que está aqui com a gente hoje é a Juliana da Mata. Olá Juliana, tudo bem? A Juliana trabalha com casais, principalmente com as mulheres, para desenvolver todos os comportamentos necessários para que a mulher conquiste o seu parceiro ideal, para que ela conquiste o relacionamento dos sonhos. Então, a Juliana de lá da Austrália traz todo esse conteúdo para o Brasil, trazendo todas as novidades que já existem no exterior de mudança comportamental. Então, eu resolvi trazer a Juliana para dizer para você quais são as principais coisas que você deve mudar no comportamento. E é isso que a Juliana vai responder para a gente agora. Quais são as principais mudanças ou a principal mudança comportamental que uma mulher deve ter para conquistar o parceiro ideal? Obrigada a você, Roberta. O prazer é todo meu. Um dos maiores desafios é controlar o emocional. Normalmente as mulheres se deixam levar pelo emocional e acabam tendo um relacionamento com o primeiro que aparece por carência, ao invés de encontrar e conquistar a pessoa com as características e valores que elas procuram. E é exatamente por isso que o Brasil está com um índice de divórcio muito alto, que cresce a cada dia. E outro comportamento que impede a pessoa de encontrar o relacionamento que ela merece é o mito de que devemos ficar esperando que uma hora ele vai aparecer, que na hora certa ele vai aparecer. Mas isso não existe. Se você não fizer nada para isso e não ser proativo, não tomar nenhum tipo de atitude, é pouco provável que isso aconteça. Você só vai ficar esperando, acreditando que não precisa fazer nada e vai ter que se contentar com as pessoas que aparecem na sua frente. E as pessoas que te escolhem, ao invés de tomar as rédeas e escolher quem você realmente quer. O terceiro comportamento prejudicial é se contentar e não querer sair da zona de conforto desconfortável. Quando o assunto é largar a pessoa que está com você e não te faz feliz por medo de ficar sozinha. Realmente, Juliana, essa questão da zona de conforto, de sair da zona de conforto, mesmo que essa zona de conforto seja desconfortável, é muito difícil para a maioria das mulheres. E você poderia me explicar, me dizer como essas mulheres podem mudar o seu comportamento para que elas consigam mudar de relacionamento de forma suave, de forma tranquila, se relacionar de uma outra maneira? Antes de explicar onde isso pode prejudicar, eu vou tentar explicar o porquê que isso acontece. Olha, pensa da seguinte maneira, ser solteiro é como se a gente estivesse no meio do oceano. E por um tempo ficar no oceano nadando pode ser divertido, mas depois de um tempo a gente vai ficando cansado, as pernas vão começando a doer, a gente fica tão cansado e percebe que a gente não quer mais ficar na água. E aí você olha a sua volta e não tem nenhuma maneira imediata de sair da água. E naquele momento, não importa quantos amigos estão à nossa volta, a gente não consegue parar de se sentir cansada. E a gente começa a olhar em volta, procurando uma solução, talvez uma ilha, talvez um barco, talvez uma pedra, alguma coisa. E à distância a gente vê aquele pontinho que começa a se aproximar e fica cada vez mais perto. E quando você vê, é um barco. E o barco chega cada vez mais perto e a gente para de se questionar. E o único pensamento é, um barco. Quanto mais perto o barco se aproxima, mais a gente se acostuma com aquela ideia de como seria bom entrar nesse barco. O barco vai se aproximando e cada vez mais, no final, se a gente estiver realmente cansado, a gente vai entrar nesse barco. A gente entra no barco e por um tempo tudo aquilo é novidade. Estou num barco, sentada, estou quentinha, agora eu posso descansar as minhas pernas. Quando o barco sai, a gente vê todas aquelas cabeças na água e a gente só consegue ter aquele pensamento. Nossa, graças a Deus que eu não estou mais lá, que eu não estou na água, pelo menos eu estou num barco. Aí quando o barco sai, a gente não para pensar onde é que será que esse barco está indo. A única coisa que a gente consegue pensar é
Como é bom estar num barco. Depois de um tempo, quando a gente já está confortável, a gente começa a pensar, mas onde é que esse barco está indo? Eu não pensei nisso antes. Onde será que esse barco está indo? E a gente olha para frente e descobre que o barco não está indo na direção que a gente queria ir, está indo na direção errada. Não está indo nem perto de onde você queria ir ou queria chegar. E nesse momento você tem que tomar uma decisão. Desço do barco ou fico no barco? E o que a maioria das pessoas faz? Fica no barco. E por quê? Porque o ser humano tem uma tendência a se acomodar em qualquer situação que pareça confortável. É a famosa zona de conforto. E ela parece uma droga, mesmo que o relacionamento esteja ruim, a pessoa fica viciada naquela conexão e ela vai se contentar com aquilo, porque sair daquela situação é ficar sozinho. Isso é muito assustador. E se a gente pular do barco? O que acontece? Muita gente não pula fora até ver outro barco. Na verdade, que é o que você falou. A gente não gosta de admitir, mas a maioria de nós ficamos esperando até ver o outro barco. Quando a gente avista outro barco, algumas vão pular, sair nadando até lá, esperando que esse outro barco, com aquela esperança que o barco deixe a gente subir a bordo. Mas se por acaso eles não deixam, o que acontece? A gente olha para trás, se ainda dá tempo de voltar atrás e voltar para o barco anterior, ou seja, o ex. Tem gente que nem nada até o outro barco, que é o que você falou. Espera chegar bem pertinho para não ter que pular na água e só pula de barco em barco. Põe um pé no barco novo e o outro pé no antigo. Não é verdade? Quem tem pelo menos uma amiga que fica pulando de barco em barco sem nem colocar o pé na água? Eu sei que eu tenho várias. Outras têm até coragem de pular na água, mesmo sendo assustador, para finalmente conseguir o que elas procuram. Essas, elas sabem que não é suficiente, elas sabem que elas não querem se acomodar numa situação que parece uma zona de conforto, mas é desconfortável. Então, como deu para perceber, se contentar com qualquer coisa e aceitar o primeiro cara que chega em você não é a melhor coisa a fazer. Não podemos simplesmente ficar com uma pessoa só porque estamos cansados de ficar na água. E também não podemos nos apegar a essa ideia de falsa segurança, pulando de um barco para o outro. Precisamos ter consciência do que queremos, das características e valores morais que estamos procurando nessa pessoa e não se contentar com qualquer coisa. Se você não está feliz no seu relacionamento e já sabe que você não está com a pessoa que pode suprir todas as suas necessidades, é hora de pular na água e abrir espaço e energia para procurar e encontrar quem você realmente procura. Não dá para achar a pessoa com as características e valores que a gente procura se estamos sempre com qualquer um só para suprir essa necessidade emocional momentânea de conexão. É verdade, Juliana. Esse medo da mulher sair da zona de conforto, sair dessa zona de conforto mesmo que ela seja desconfortável, é um dos maiores erros que as mulheres cometem ao fazer essa transição de parceiro. E essa analogia que você fez do barco, do mar, da água, realmente foi incrível. Excelente explicação, eu adorei, eu amei esse exemplo. Eu te peço permissão para usar isso nas minhas aulas, nos meus webinários, porque realmente, excelente analogia, eu não faria melhor. E eu queria saber de você quais são os 7 maiores erros comportamentais que as mulheres têm que a impedem de conhecer e viver com um parceiro ideal. O primeiro erro é se contentar com qualquer um, esquecendo o tipo de pessoa que ela realmente procura. O segundo é ter medo de ficar sozinha e não terminar um relacionamento que não está indo a lugar nenhum. O terceiro é fazer tudo para agradar o homem, como se ele que tivesse que gostar dela e esquecendo que é ela quem tem que gostar dele. E isso acontece porque elas sempre estão buscando aquela conexão emocional, mesmo se aquela pessoa não é a pessoa certa para ela. O quarto erro é acreditar que existe uma versão idealizada do homem perfeito.
O quinto erro é não se valorizar e não ter amor próprio, mudando quem elas são de verdade, fazendo de tudo para segurar essa conexão. E também tem uma definição errada do que significa um relacionamento e compromisso. O sexto é só viver para ele, deixando tudo que ela ama de lado, colocando ele como única prioridade na vida dela. O sétimo é esperar que esse relacionamento supra todas as necessidades que estão faltando nas outras áreas da vida dela. Então, as mulheres, elas tentam extrair tudo que podem desse relacionamento, porque as outras áreas da vida delas são praticamente nulas e inexistentes, completamente esquecidas. Realmente, Juliana, esperar que o seu parceiro te traga felicidade, que ele supra tudo que você deixou de fazer por você mesmo em outras áreas da vida, fica difícil, fica pesado, fica realmente impossível do relacionamento dar certo. Agora me diz uma coisa, qual é o segredo que você pode compartilhar com o nosso público para que o relacionamento amoroso dê certo, para que o relacionamento amoroso funcione? O grande segredo para ter uma vida amorosa bem-sucedida e um relacionamento feliz é prestar atenção no comportamento, no início da interação e no relacionamento. Não precisa ficar fazendo força para alguém gostar de você. É lógico que você tem que ser a sua melhor versão, mas não precisa ficar fazendo de tudo para agradar o cara para tentar fazer ele gostar de você. Porque isso só vai mostrar para ele que você não se valoriza e que você não tem amor próprio. Então, o grande segredo é ter amor próprio, é ter as prioridades na sua vida, colocar os seus sonhos em primeiro lugar, os seus objetivos, você em primeiro lugar e deixar ele ir conquistando um lugar na sua vida aos poucos. Então, não pode de jeito nenhum parar toda a sua vida para dar todo o tempo que ele quer logo de cara. Ele precisa conquistar o espaço dele na sua vida. E para se tornar a sua melhor versão, aprender mais sobre isso e conseguir melhorar as suas atitudes e o seu comportamento para parar de cometer os mesmos erros, eu recomendo que você se cadastre para assistir a nossa série de vídeos gratuita sobre isso. E para se cadastrar, é só clicar no www.mulheresqueconquistam.com.br. É só confirmar o seu e-mail que você vai receber a nossa série de vídeos. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. E mulheres, fiquem firmes e fortes. Eu e meu marido, a gente está desenvolvendo alguns treinamentos para ajudar nessa parte. Então, vocês não estão mais sozinhas. Grande abraço. Sou eu quem agradeço, Juliana, essa vastidão de conhecimento que você trouxe de fora para ajudar as brasileiras. Então, um abraço, casal Austrália, e até o próximo vídeo, pessoal!